Fala guerreira, fala guerreiro, estamos aqui em mais um podcast Peão 4.0 e dessa vez vamos tratar de um filme que ganhou o Oscar como melhor documentário, que se chama Indústria Americana, ou American Factory. Meu nome é Biro e hoje eu tô aqui com a Bianca. Pois é, galera, estamos começando aí mais um Rádio Peão. Dessa vez a gente vai contar com a ajuda de alguns ouvintes aqui do podcast que mandaram algumas opiniões sobre esse documentário. São operários industriais, como o Natanael, o Carioca também já trampou com isso, vai falar aqui pra gente algumas opiniões. A Amanda, trabalhadora da saúde também. Marcela, Leti, que são professoras, enfim. Estamos aí com essa galera para ajudar a gente a pensar esse documentário. Então hoje nós vamos tratar desse filme que ganhou o Oscar e é um filme bem interessante porque fala da realidade de alguns trabalhadores nos Estados Unidos e gerou também muita polêmica entre muitas pessoas, o sentido do filme, o que ele estava mostrando e o que tem por trás dele. Um filme que foi publicado e produzido pela Netflix, com inclusive dinheiro e incentivo do Obama. Isso já diz um pouco das coisas que a gente tem a dizer sobre o filme. A gente tem que falar que vai ter spoiler? Tem spoiler em documentário ou não existe esse documentário? Não sei se tem spoiler no documentário. Seria legal, Bianca, a gente tentar apresentar um pouco pra galera que não assistiu ou pra quem não assistiu, né? Sobre o que trata o documentário. Sim. Eu acho que é importante a gente fazer esse panorama geral, assim, né, do que é o documentário. Bom, é um documentário que ele começa lá, né, mostrando um cenário lá dos Estados Unidos, lá em dezembro de 2018, e as primeiras cenas do filme são um the end, né, um fim da fábrica da GM na cidade de Moraine, em Ohio, lá, e aí as primeiras cenas mostram o último veículo a sair da linha de montagem dessa fábrica, né. É uma situação totalmente desoladora para os 2.400 desempregados que a empresa vai deixar. Inclusive, essas cenas elas já foram registradas em um outro curta-metragem dos mesmos diretores, né, que foi editado em 2009, chama The Last Truck, que mostram essas cenas. Julia Reichert e Steven Bognar são os diretores do documentário. E acho que é importante para o pessoal entender o drama. É uma dessas cidades pequenas que crescem muito em torno de algumas indústrias, né, em algumas grandes empresas que se alocam na região. Uma situação econômica que já não é favorável para as pessoas possuírem emprego. Então mostra um pouco da mudança na vida das pessoas, que vão ter que morar de favor, tem famílias para criar, né, estavam acostumados com ter um emprego fixo e garantido na fábrica e de repente se vêem sem nenhuma perspectiva de futuro. No meio do drama todo da quebra dos bancos, do Lehman Brothers, que vai instaurar a crise internacional que a gente vive até hoje, né, os efeitos da continuidade dela. E em 2017, o que justamente acontece, e que é o tema, na verdade, principal do documentário, é que vem uma empresa chinesa se instalar nessa cidade e utilizar o que eram os antigos, né, o terreno, o antigo galpão da GM. E esses trabalhadores, eles encontram, né, vinda dessa multinacional chinesa, a possibilidade de conseguir um novo emprego, e o filme ele começa nisso, né? E a primeira coisa, assim, é 5 minutos de perspectiva, de talvez agora vou conseguir pagar minhas contas, tá? É a possibilidade que tem. A General Motors era uma das empresas mais tradicionais, uma das maiores multinacionais norte-americanas, que cresceu e ganhou, né, todo o poderio econômico que teve durante anos e anos de ascensão do imperialismo norte-americano. Então, vinham acostumados com salários num padrão de consumo norte-americano, inclusive, e daí
se vê numa nova empresa multinacional chinesa, um novo cenário econômico internacional, né? Sim, com certeza. Não, esse comecinho mostra bastante a euforia, né, desses trabalhadores que, enfim, foram mandados embora, né, da General Motors, e vem a Fuyao, né, essa nova empresa, como um alento, né, uma perspectiva de talvez tentar voltar um pouco a vida que tinham antes, né? Tem uma das trabalhadoras que eles retratam que é bastante evidente isso, assim, né? Que ela fala que ela tem tentado voltar à classe média, né? Desde o fechamento da General Motors, ela tem tentado voltar à classe média, e aí nesse comecinho ainda tem um lance de meio que acreditar, né? Tentar acreditar nessa nova oportunidade, né? Que a empresa chinesa está promovendo, assim. Mas, enfim, não demoram a aparecer os conflitos, né, dessas novas condições de trabalho e tal. Inclusive, da própria empresa reconhecendo que, enfim, o modo de trabalho dos trabalhadores americanos é muito diferente do ritmo de produção dos chineses, né? Então, começa a aparecer lá que a fábrica começa, inclusive, a dar prejuízo para a contrariedade lá do presidente do grupo, que é o milionário lá, o Cao Dewang. Não, tem uma cena que acho que é bastante emblemática logo no início, que mostra uma trabalhadora numa moradia bastante precária e ela comparando os salários. E ela passaria a receber metade do que ela ganhava na General Motors. O salário dela cai pela metade, se eu não me engano, ganhava coisa como 20 e tantos dólares hora e passa a ser 14. Na Fuyao é menos, é 12,84 dólares na Fuyao, tipo menos que a metade, né? Sim, nisso já fica bastante emblemático nessa primeira cena que marca um pouco qual vai ser o tom do documentário, que inclusive fala que antes qualquer coisa que o filho dela pedia, ela podia dar sem sem pensar duas vezes, e agora não seria assim, né? E ela tinha que pensar nas contas, tudo, né? E depois ele começa a introduzir alguns problemas que parecem ser problemas culturais dos chineses, porque na verdade vem muitos chineses trabalhar e ensinar a forma com que eles trabalham nos Estados Unidos, né? Quer dizer, ensinar como eles trabalham na China, nos Estados Unidos, em especial postos de chefia, e começa já uma dificuldade muito grande, que parte da linguagem, parte do método de ensinar a técnica, do aprendizado todo ali. Inclusive, vários dos trabalhadores que estão inseridos ali naquele contexto de uma fábrica chinesa super tecnológica são trabalhadores mais velhos, que têm que se adaptar a essa nova realidade, muitas vezes sem receber nenhuma contrapartida. Ao longo do tempo, vai se desenhando, na verdade, um problema que é mais fundo do que um desentendimento cultural. Na verdade, a fábrica ela aplica uma reestruturação muito grande no trabalho, como os trabalhadores estavam acostumados antes, ser não só pelo salário, mas a disciplina e como tratam os trabalhadores, né? Uma exploração muito maior do que eles tinham na GM antes. E esse é o primeiro choque, Sim. Na verdade, de que tem uma patronal muito mais dura, muito mais exigente, que explora muito mais, né? E começa a se enfrentar começa esse primeiro conflito que é com o trabalho que antes estava se acostumado, né? Bom, e isso tudo vai mostrando uma decadência do entusiasmo, né, dos americanos com a Fuyao, e inclusive isso vai gerando uma necessidade de uma mobilização pela criação de um sindicato, né, que isso é uma coisa que o documentário vai pegar bastante mais na segunda parte, assim, e depois acho que vale a gente desenvolver um pouco mais, né, o que isso significa, assim. Mas uma coisa que eu acho que é bem interessante, assim, de pensar, é uma coisa que, inclusive, a gente estava discutindo com um amigo nosso, que até mandou um áudio pra gente, assim, falando um pouco o que ele tinha achado, né, desse documentário, que é um choque, né, não é só um choque cultural, né, mas como, acho que dá a entender, eu acho que muitas críticas vêm falando bastante disso, né, do choque cultural
entre os chineses e os americanos, mas enfim, não é só isso, mas na verdade é um choque entre dois modos de produção, né, diferentes, de um período anterior, né, do capitalismo, antes da crise. Mas assim, o mais louco mesmo assim, que eu achei no documentário, é o contraste, assim, primeiro, o limite, né, de um tipo de indústria do final do século passado, enfim, do pós-guerra, né, que é aquela indústria fordista, com altos salários, que inclusive que financiava o mercado interno dos países desenvolvidos, e que convivia com sindicatos, e enfim, que é toda uma forma de produção, um modelo de produção, e, enfim, e o retorno da indústria para os Estados Unidos a partir do modelo de produção asiático, né, que é o toyotista. Da indústria fordista, onde, enfim, a gente vê altos salários, uma convivência pacífica até com os sindicatos e várias concessões, né, para evitar, enfim, que os trabalhadores se mobilizem. E o choque disso com o modo, na verdade, de produção toyotista, né, asiático, que é, enfim, a negação do sindicato ou o sindicato totalmente empresarial, como mostra o documentário também, né, o sindicato chinês, é exatamente isso, mas também o rebaixamento de salários, uma cooptação ideológica muito forte, né, dos trabalhadores. E a ditadura patronal dentro da fábrica é uma coisa escandalosa. As cenas, inclusive, são muito fortes em relação a isso. Acho que inclusive um mérito de quem conseguiu captar cenas e produziu. Mas eu acho que o mais louco assim, do filme, além disso, primeiro são as cenas, né, mano? Que eles conseguem umas cenas que, puta que pariu. Tipo, do supervisor olhando pro cara e falando que, tipo assim, esse é o sindicalista, eu sei quando ele tá aqui, eu conheço muito bem ele, é meu amigo e vou mandar ele embora. Tipo, semana que vem você não vai mais ver ele. Tipo, conseguir uma cena dessa, um depoimento de um supervisor chinês falando um bagulho desse é muito louco. Escancarar coisas terríveis, assim, de coerção, assédio moral muito forte, pessoas chorando na fábrica, a patronal falando pelas costas, inclusive fingindo amizade com o setor da chefia, fingindo amizade com trabalhadores para demiti-los depois, descobrir quem está querendo organizar um sindicato, porque chega um momento que começa isso, né? Os trabalhadores começam até a pensar em organizar um sindicato dentro da fábrica para poder reivindicar questões mínimas, né? Nem refeitório eles têm direito, enfim, todas essas questões que a gente colocou aqui. E a empresa vai fazer uma campanha brutal desde o começo, chega a coagir, a chantagear os trabalhadores, falando: se tiver sindicato, a empresa vai fechar. Se tiver sindicato, a gente vai falir e vai estar todo mundo na rua. E não sei o quê. É louco olhar tipo, a ideia que os caras têm de não aceitar o sindicato, de achar que o sindicato é um impeditivo até o final na linha de produção, descartando totalmente assim, as leis trabalhistas, enfim, as normas de segurança e etc. É triste olhar para a galera que só vivem para o trabalho. E contrata a gente para vir fazer reunião e falar que eles podem fazer a greve que for, eles vão substituir a força de trabalho dos que estão em greve, mesmo que eles fiquem trabalhando. Agora é permitido que trabalhadores entrem para substituir os que estão em greve. Então eles não vão fazer falta nenhuma. É esse nível de assédio moral e, para além da campanha do vote não contra o sindicato, que a própria empresa vai fazer, com a ajuda, inclusive, de um setor de trabalhadores chineses que chegam ali com uma possibilidade de ascender economicamente, de ter acesso ao consumo, ao modo de vida americano, a virarem chefes nos Estados Unidos, e que vão jogar totalmente do lado da patronal, que faz um discurso ideológico o tempo inteiro. Os chineses contra os americanos. Os chineses contra os americanos são assim, a gente é melhor que eles, enfim, esse tipo de coisa. Não, e aí para resolver, né, esse problema que a empresa tava, de que a indústria nos Estados Unidos não estava dando lucro,
o que eles fazem é pegar lá, escolher alguns supervisores, enfim, alguns chefes lá, e mandar lá para a planta na China, para que eles vejam como que é a produção lá e tudo mais. E aí, tipo assim, os caras ficam impressionados, né? Chegando lá, eles veem como que é a produção, que é uma fábrica que nunca para, são trabalhadores que trabalham dia e noite, e o documentário vai mostrando, inclusive, tipo assim, a precariedade da vida desses trabalhadores, né? Uma galera que, trabalha 12 horas por dia, 16 horas por dia, tipo, sem ver as suas famílias, tipo, tem vários relatos de trabalhadores falando que, viram sua família uma vez no ano, vem 2 vezes por ano, tirando, enfim, o tratamento que a empresa tem com os trabalhadores. E isso é uma coisa que deixa os supervisores, chefes lá em êxtase, né? Que eles veem que a empresa faz uns treinamentos com os trabalhadores que parece um exército mesmo, né? Tipo assim. Ou seja, tipo, sejam bastante explorados durante 16 horas por dia, sem final de semana, de domingo a domingo, sem pausa, de pé, e sejam felizes porque vocês estão fazendo isso pela China e não por vocês. Então cantam um hino da empresa na fábrica, marcham. É uma ideologia assim, bem impressionante, assim, que a burocracia chinesa coloca nos trabalhadores, assim. Tirando que, tipo, esses trabalhadores trabalhavam sem nenhum EPI, sem nenhum equipamento, né, de proteção, de segurança, e isso é uma coisa que, assim, até os próprios supervisores americanos, né, ficam meio impressionados no sentido negativo, inclusive, assim, eles veem, falam, acham meio absurdo mesmo, né? Eles veem lá os trabalhadores catando o vidro, separando um vidro do outro, sem nenhum equipamento, tipo, e acham um absurdo. E isso eu acho que é uma coisa, assim, interessante para a gente pensar, inclusive para pensar as contradições desse documentário, né? Que acho que, obviamente, tem muitas coisas positivas, mas acho que é importante a gente pegar também com um olhar crítico, né, esse documentário, que eles ficam impressionados, né, com isso, não ter equipamento de proteção, ter acidente de trabalho, como se fosse uma coisa que nas indústrias americanas não existe, né? Inclusive, tem uma parte desse documentário que um trabalhador fala, né, que ele sofre um acidente na Fuyao, e aí ele fala que em anos de General Motors ele nunca tinha sofrido um acidente de trabalho, né? E aí eu fiquei refletindo, né? Quando eu vi essa cena, eu fiquei pensando que é óbvio que a General Motors nos Estados Unidos tem condições tinha, né, condições trabalhistas, assim, muito melhores do que outras fábricas da General Motors, em dezenas de países no mundo que a General Motors tem suas fábricas. Inclusive, acho que isso é um dos motivos pelos quais a General Motors fechou a fábrica nos Estados Unidos e manteve suas fábricas, por exemplo, na China, né? Onde, tipo, essas condições de trabalho precárias, sem equipamento de segurança, em que os trabalhadores sofrem acidentes de trabalho, acontecem o tempo todo. Então, acho que a contradição, assim, um pouco, é que existe meio um embelezamento de uma indústria americana, da General Motors, anterior à Fuyao, mas que, na verdade, tipo assim, esse embelezamento é meio furado, se a gente for pensar, porque uma indústria americana que não tem acidente de trabalho, que não tem precarização do trabalho, que respeita as leis trabalhistas, ela nunca existiu, nem fora dos Estados Unidos, né, na periferia do capitalismo, e nem no próprio Estados Unidos, né, em que para os trabalhadores imigrantes, para os trabalhadores negros mais precarizados, terceirizados e tudo mais,
essas condições de trabalho eram muito diferentes. Isso é uma impressão que realmente eu fiquei, e muitas das pessoas com quem a gente pegou opinião relatou a mesma visão, de que o documentário acaba sendo uma visão quase panfletária de a indústria americana que preservava os direitos e não sei o quê, contra a indústria chinesa que não respeita nada, né? Que é superexploração e tal. Mas a verdade é isso que você falou. A General Motors estava na China e nunca reclamou dessas condições na China. A chefia lá da General Motors, a patronal da General Motors, adorava esse nível de exploração na China, e como é aqui no Brasil também. Não, inclusive só um apontamento sobre aqui no Brasil, né? Essa indústria americana linda, que é a General Motors, aqui no Brasil, no ano passado, ameaçou fechar a fábrica, né? As fábricas no Brasil, se os trabalhadores não aceitassem o rebaixamento do piso salarial, o aumento da carga horária, as jornadas intermitentes, tudo na medida da reforma trabalhista, né? Então, essa indústria americana que não tem precarização do trabalho não existe. Nos Estados Unidos, eu fico imaginando, os chineses que iam para os Estados Unidos tinham as mesmas condições de trabalho que os norte-americanos? Nem a pau, estavam em trabalhos super precários, às vezes na clandestinidade, né, sem nenhum direito trabalhista, como sempre foi e ainda hoje com o trabalho imigrante latino-americano, mexicano, que vai para os Estados Unidos a buscar trabalho, ocupa os trabalhos mais precários e agora, inclusive, está sendo encarcerado, tendo suas famílias divididas pelo Trump. Não, e uma parte muito emblemática do documentário, enquanto eles estão nessa viagem da China, que mostra que, na verdade, toda a patronal, toda a chefia gostaria de fazer exatamente o que eles fazem lá, e só não fizeram antes e não fazem na medida em que os trabalhadores justamente resistem ou não permitem que isso aconteça, né? Que tem uma cena lá que tá um chefe chinês conversando com um chefe norte-americano, e o chefe chinês está falando lá, porque os americanos são muito folgados, tem um monte de feriado, são tagarela, não param de falar. E o chefe americano fala, é isso mesmo, é verdade, são folgados, tagarelas, por isso que a produção não vai pra frente, e se eu pudesse, eu colocava uma fita na boca deles, para eles pararem de falar. E daí o chefe chinês fica meio, tipo, impressionado, assim, rola meio, tipo, toma um susto, assim, meio que, acho que passou um pouco do limite, ele fala assim, vocês podem fazer isso lá? Aí ficou meio que um climão, aí o americano fala assim, não, mas se pudesse eu faria. Aí o chinês fala assim, não, acho que não é por aí, eu acho que vocês têm que, na verdade, ter um discurso pra trabalhar todo mundo junto e não sei o quê, e daí fica um climão entre os dois, assim. Essa parte eu achei que ficou muito claro que, a chefia norte-americana só não faz exatamente o que faz na China porque não conseguia antes, né? Eles ficam impressionadíssimos com o nível de coerção e assédio moral que é permitido na China e todo o discurso ideológico que eles conseguem fazer com as festas de final de ano e todos os trabalhadores, tipo, rendidos, né, vivendo na fábrica. E tem um que chega a se depois de ver tudo isso, se emociona e chora. Como se fosse, nossa, é isso mesmo, é todo mundo um só, e não sei o que, uma cena patética. Tem essas cenas, e isso não muda o conteúdo geral. Que revela um pouco, mas não muda o conteúdo geral do documentário, que acaba sendo realmente isso que a gente está falando, que é um documentário bastante panfletário contra a China, né? Inclusive essa parte que você pegou, Biro, que eu acho que é muito boa. O próprio supervisor chinês meio que dá uma reprimida no supervisor americano, que estava querendo fazer um bagulho muito brutal, que era tapar a boca dos trabalhadores, né? Acho que isso quebra um pouco aquele sentido geral de que, tipo assim, é o chinês que é um monstro, né? E o americano, não. O supervisor americano defende os trabalhadores, o que não é uma verdade, né? Acho que isso dá uma quebrada. Mas acho que no sentido geral do documentário não é essa a tônica, né? Acho que a tônica é mais... Inclusive, tipo assim, eu acho que
tem algumas coisas do documentário que reproduzem, inclusive alguns estereótipos, assim, dos chineses, que eu acho que são bastante preconceituosos, inclusive, assim. Não sei, tem a parte toda que mostra como que é as festividades lá da empresa Fuyao na China. Eu acho que, assim, tem várias partes que são, inclusive, mó engraçadas, assim, tipo, deles mostrando, né, sei lá, uma apresentação de crianças lá, falando para trabalhar bem e tudo mais. E isso é, de fato, a gente olha isso e vê com olhos e acha bizarro, assim, né? Mas se a gente for pensar, isso não é uma exclusividade chinesa também, né? Tipo, eu fiquei pensando muito, assim, inclusive, tipo, sei lá, eu lembro muito de um vídeo, acho que é de um coaching do Windows, fazendo uma apresentação lá nos Estados Unidos para os trabalhadores, que os trabalhadores têm que trabalhar, não sei o quê, e ele gritando, eufórico, é um absurdo, ridículo também. O documentário é uma puta propaganda do Partido Democrata, que me parece uma nova forma de pensar os ataques à China, que estão apoiados em questões muito antigas contra os chineses. Porque eu estava discutindo com o Arthur, inclusive, ele me colocou uma posição que eu achei muito interessante, que é a China, ela tem que conseguir lançar o American Way of China, entendeu? O Chinese Way of Life. E para isso a China precisa superar alguns preconceitos que tem, muito xenófobos, o filme é extremamente xenófobo, contra os chineses, assim. Então, tipo assim, a bizarrice não é exclusividade chinesa, na verdade, tipo assim, é um problema do capitalismo, né? A patronal ocidental tem seu próprio jeito de fazer isso, né? O cara da Havana, toda essa cultura de coaching é muito em torno disso. Assim, as pessoas que estão acostumadas, naturalizam isso, não veem isso como uma coisa bizarra, mas eu vejo tão bizarro quanto as crianças vestidas de galinha na China, entendeu? É só um jeito diferente de fazer a mesma coisa, a mesma cooptação ideológica, mesma lavagem cerebral, de sou uma grande empresa, uma grande família, estamos todo mundo junto. Esse sentido geral que a gente está falando que tem o documentário, de ser uma propaganda contra a China, né? E meio que uma nostalgia, totalmente demagógica do que é as condições de trabalho nos Estados Unidos, ou do que é o American Way of Life, né, o modo de vida americano. Na verdade, tudo isso só evidencia o que tem por trás, não à toa o Obama, que está financiando, e inclusive são marcas ideológicas muito fortes do Partido Democrata norte-americano, que tem essa demagogia, né? A Netflix também ela tá muito nessa mesma linha dos democratas, né? Acho que não à toa ela propiciou que esse documentário fosse feito, porque ela tem em várias das suas produções contemplado essa demagogia, seja em produções escancaradas, que mostram isso, seja nas mais sutis, ela tem encampado essa ideologia democrata, né? Exato. A Netflix e o Oscar, né? E o Oscar, isso era outra coisa que eu ia falar. Olha que contraditório. Primeiro, assim, a gente acabou de chegar à conclusão do porquê esse filme ganhou o Oscar, né? Né? Agora eu não tenho mais dúvida, né? Porque o Oscar vai dar um prêmio para um documentário que denuncia a precarização do trabalho. Na verdade, porque a intenção mesmo está longe de denunciar a precarização do trabalho. Então isso já fica muito evidente. Agora, outra coisa que eu fiquei pensando aqui esse filme ganha o Oscar de melhor documentário, que é um filme contra a China na guerra comercial, enquanto o prêmio de melhor filme fica para o coreano, né? Isso também mostra um pouco da demagogia que acontece na indústria cinematográfica norte-americana, que olha, o Oscar aqui pro coreano, né? Que fala da divisão das classes sociais, da pobreza, né? Tipo, da desigualdade social. Só que o conteúdo ideológico mesmo dele está bem preservado de fundo e mostra nesse documentário. Exatamente. O sentido geral do documentário
é uma fina propaganda contra a China, né? Não é o Trump falando que, sei lá, o chinês é um porco. E é uma coisa que a gente já comentou aqui no podcast, e inclusive no podcast internacional de Esquerda Diária, a gente já tratou muito desse tema. Existe uma guerra comercial, econômica e tecnológica brutal entre a China e os Estados Unidos, né? E esse documentário, ele claramente se localiza nessa guerra do lado dos Estados Unidos, com a linha de discurso e demagogia do Partido Democrata, né? Ao mesmo tempo sendo oposição ao Trump, por dentro da guerra, porque ambos os partidos, tanto o democrata quanto o republicano, estão na guerra do mesmo lado contra a China. Só muda os meios com que eles querem travar essa guerra, ou o discurso com o qual eles querem travar essa guerra. Exemplifica muito também essa guerra comercial, inclusive tecnológica, que tem tudo a ver com a indústria 4.0, outros temas que a gente já inclusive tratou aqui no podcast, que é que o filme termina com a fábrica da Fuyao, nos Estados Unidos, trocando os trabalhadores por maquinário, tipo, e os chefes falando assim, não, esse aqui, amanhã a gente vai tirar esses 4 aqui e botar uma máquina aqui. A gente já tirou tantos aqui e colocou outra máquina aqui. Né? Como assim, tem que precarizar mais, e a solução é colocar máquina para extrair mais exploração dos trabalhadores, e que justamente tem tudo a ver com a guerra comercial, tem tudo a ver com a guerra tecnológica entre Estados Unidos e China, né? E isso fica muito claro no documentário. Se a gente for parar para pensar, o sentido histórico, o sentido mais de fundo, mais profundo que tem, é a competição econômica e a competição do lucro das grandes multinacionais em jogo, que, frente à crise, estão aqueles que conseguem explorar mais seus trabalhadores, né, e colocar mais ataques, menos direitos, né, são aqueles que prevalecem. Então, a China, ela se pauta na sua exploração do trabalho para agora ganhar espaço na economia norte-americana pós-crise. E então, essa competição, na verdade, os trabalhadores que estão sofrendo essa condição, eles não estão sofrendo uma condição da China. Eles estão sofrendo uma condição de uma competição do mercado de trabalho internacional que sempre teve. E vale, inclusive, para tratar um tema que acho que é importante aqui, eu acho que isso só mostra, seja as condições de trabalho lá, o modo empresarial de pensar, né, e até essa lógica de competição internacional de mercado, só mostra como a China, na verdade, não tem nada de comunista, na real, né? Tipo, pelo contrário, é um país que está cada vez mais avançando na lógica do capitalismo e se tornando uma potência capitalista a disputar alguns mercados com o próprio Estados Unidos. Então, com toda essa... Isso é uma coisa também que tá nas entrelinhas, assim, do documentário, do tipo, olha o que o comunismo faz, e olha como o capitalismo era bom, e o comunismo tá vindo pra cá, tá militarizando tudo, e transformando um monte de alienado que nem é na China. E todo mundo diz que a China é comunista, né? E aí você vai assistir o documentário, você não é assim, não tem nada disso, na verdade, né? Os caras têm os chineses têm lá suas disputas com os Estados Unidos, mas nem de longe é uma disputa entre capitalismo e comunismo, né? No objetivo de explorar os trabalhadores ali, eu acho que eles estão com os objetivos bem em sintonia, assim. E na realidade não, os métodos que estavam na China são do mais brutal capitalismo, na verdade, né? Se forjou, cresceu, se alimentou do capitalismo internacional. Inclusive, a sede do Partido Comunista é dentro da empresa, ou seja, que comunismo é esse, né? Tipo, assim, que a sede do seu partido é dentro de uma empresa, tipo, multinacional, capitalista, que explora trabalhadores no mundo inteiro. Tipo, o dono da empresa é sobrinho, sei lá, parente do dirigente lá do sindicato dos trabalhadores chineses. E eu fiquei pirando mais pelo ponto de vista da China, assim. Tem várias relações bem
contraditórias, pelo menos, para dizer o mínimo, que a gente pode ver no documentário, assim. Então, você vê, por exemplo, o lance dos sindicatos, né? Como o sindicato é controlado pelo cunhado do dono da empresa e que tem relação com o próprio Estado, com a burocracia estatal, mas também tem relação com a empresa, ou seja, tipo, o sindicato totalmente atrelado escancaradamente à patronal e ao governo, e como isso dá pouca margem dos trabalhadores se organizarem, né? Mas também tem todo um lance mais ideológico mesmo, de, por exemplo, o dono da empresa bate bastante na tecla de que vocês precisam fazer alguma coisa pela China e não para enriquecer. Então, tipo assim, a ligação entre o sindicato, que deveria, né, lutar pelos trabalhadores, pelas condições de trabalho, a ligação entre o sindicato e a empresa é familiar, né? Ou seja, que luta pelos trabalhadores vai existir nessas condições, né? Como contraponto a esse sindicato chinês vendido, enfim, o que o documentário vai colocar é exatamente o sindicato americano, né? Eles colocam o AW lá como a grande defensora dos trabalhadores, né? E a saída, enfim, e aí mostra a luta dos trabalhadores por se sindicalizar e para que tenha a quem recorrer contra essas condições trabalhistas. Agora, se a gente for ver também a trajetória dos sindicatos americanos, inclusive pensando na General Motors, né? O que a UAW fez contra o fechamento da General Motors lá em 2008. Inclusive um exemplo recente de agora, né? Que no final do ano passado, a General Motors nos Estados Unidos teve uma das maiores greves, inclusive a maior greve desde os anos 70, né? No setor de automóveis. É uma greve muito forte, com piquete de trabalhadores enfrentando a patronal, inclusive atingiu a produção da GM num nível que chegou a paralisar a fabricação de automóveis no México, no Canadá, por conta dessa greve. Foi uma greve muito forte. E em meio a esse nível de organização dos trabalhadores, o que a UAW fez foi negociar melhores condições para fechar 3 fábricas que a General Motors queria fechar no ano passado, fechando essas 3 fábricas, né? Ou seja, traiu a greve dos trabalhadores diretamente. Uma greve que poderia ter ido muito além, inclusive, das fronteiras dos Estados Unidos, né? A gente tem que pensar como se fosse uma classe do mundo inteiro mesmo. Porque aquilo que acontece na China hoje é o que vai acontecer com a gente amanhã. E esse documentário, ele, querendo ou não, é isso que ele mostra. Que se os trabalhadores não lutam contra uma classe só no mundo inteiro, lutando contra a precarização do trabalho que acontece na China, justamente para lutar pelos seus próprios direitos, a precarização do trabalho lá, a baixa dos salários lá, né, as condições de trabalho que acontecem lá, vão chegar na gente depois. Porque é assim que funciona o capitalismo, né? Então, eu acho que a gente, enquanto podcast P 4.0 e Esquerda Diária, eu acho que é uma mensagem bem forte que a gente tem que tirar né, dessa reflexão crítica desse filme. A classe trabalhadora não tem fronteira e a gente tem que lutar com uma só, independente se é chinês, se é norte-americano, se é brasileiro, se é mexicano. Os trabalhadores precisam tomar em suas mãos esses organismos, que são os sindicatos, e retomar esses organismos para que consigam lutar pelos seus direitos, né? E contra essa sociedade capitalista que só o que reserva para a gente é mais precarização e mais exploração, né? Com certeza. É isso então, Bianca? É isso aí, espero que vocês tenham gostado do programa. A gente agradece bastante também pelos áudios, né, da galera que ajudou a gente, que participou, e que inclusive a ideia desse podcast foi de uma camarada nossa que falou sobre o documentário e que falou que seria da hora a gente fazer.
E a gente pede que todo mundo também mande ideias, mande denúncias, mande comentários. Isso é sempre muito importante para a gente melhorar aí o nosso podcast.